Eu nunca tive muitas coisas, mas eu sempre tive vontade de ter muito. E talvez esse seja o ponto comum entre eu e você que tá assistindo esse vídeo agora. Porque na real eu não nasci em família rica, não tive pais que pudessem me bancar e nem mesmo estudo de ponta a ponta. Grandes oportunidades ali na minha cidade, na minha região. E mesmo assim, eu decidi que eu ia mudar minha vida. E hoje eu quero abrir esse vídeo pra contar pra você o que o mercado me proporcionou. E eu não tô falando só de dinheiro não, tá? Eu tô falando de coisas que me proporcionaram na minha vida, né? Até mesmo na minha autoestima e na forma como eu enxergo o mundo hoje. Aliás, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like também, porque esse vídeo ele é diferente do que eu costumo fazer. É pessoal, é direto e é de coração. E eu posso ter certeza que vai te inspirar de alguma forma também. Então se você gosta desse vídeo, pra eu entender que vocês estão curtindo, deixa o likezinho aqui e se inscreve aqui no canal também, para assim você conseguir receber sempre mais conteúdos novos por aqui, que todos os dias eu posto vídeo. Mas então vamos começar pelo ponto de partida, para você entender onde eu cheguei e de onde eu saí. Eu não tinha nada, literalmente eu não tinha nada. Eu era menor de idade, morava numa cidade do interior onde não tinha absolutamente nada, não tinha oportunidade de emprego disponível, ainda mais para quem era menor de idade naquela época. A escola não era das melhores, eu podia até ser considerada uma das melhores alunas, porque as coisas lá eram muito básicas. Não era um dos melhores métodos educacionais que tinham. A cidade era pequena, era o interior. E além de tudo isso, eu ainda tinha um celular todo quebrado, que mal funcionava direito, só quando ele queria mesmo. Literalmente travava pra tudo, não era um dos melhores, com certeza. E eu lembro que por conta dessa situação toda que eu vivia, parecia impossível, né, pensar num futuro diferente, pensar num futuro tão distante, porque aquilo não fazia parte da minha realidade, né? Não fazia sentido pra mim ter grandes sonhos de acordo com tudo aquilo que eu vivia. Eu nem podia imaginar todas as coisas que aconteceram comigo. E até mesmo coisas que nem aconteceram ainda. Era completamente distante da minha realidade. E assim, eu não tinha muita expectativa, né? Porque eu olhava para os lados e às vezes eu via todo mundo com a mesma situação, ganhando pouco, sem expectativa e todo mundo repetindo os mesmos padrões, sabe? E eu sei que talvez você se sinta assim agora também. Mas foi exatamente nessa realidade que eu decidi. Eu não vou aceitar isso no meu destino. Eu não vou aceitar isso como destino. Porque eu não queria viver daquela forma. Por mais que todo mundo vivesse de um jeito, todo mundo tinha um padrão, até era colocado na minha cabeça que eu tinha que seguir esse padrão, né? O sistema é assim, a gente tem que estudar, tem que fazer dessa forma. É assim, não é assim. Então aquilo foi se acoplando na minha memória, mas eu fui contra tudo aquilo. Então pensa, ali naquele momento, numa cidade pequena no interior, todo mundo criticava, né? Ah, porque aquela menina é maluca, né? Tá tentando uma coisa aí que não tem nem sentido, né? Então, era uma pressão muito grande e todo mundo se conhecia. Então, muitas das vezes, por mais que meus resultados fossem pequenos, eu queria compartilhar. E aí eu virei, tipo assim, motivo de piada, né? Ah, lá, ó, acha que tá ganhando muito, né? Eu acho que faz muita coisa. Quando, na verdade, eu sempre entendi que aquilo era um processo, né? Igual um processo, ele passa por várias fases, a gente passa por fases, só que nem todo mundo tá pronto pra entender isso de fato, né? E aí o que elas podem fazer? Criticar, julgar. Às vezes alguém que já tentou e se frustrou, ela não vai botar a culpa nela mesma e reconhecer, ela vai falar, ah, isso daí não funciona, né? Desiste disso daí. Ou até às vezes por falta de conhecimento, ela tenta ajudar, né? Tenta falar, não, isso daí não vai dar certo, né? Mas não porque realmente não vai dar certo, mas sim porque ela não tem conhecimento para saber que aquilo é uma oportunidade. Porque às vezes aquela oportunidade não foi dada a ela ou ela não soube utilizar a oportunidade da maneira certa. Eu tive várias decisões e vários sacrifícios que eu tive que fazer ao longo dessa jornada para conseguir tudo que eu tenho hoje. E quando eu comecei no mercado, eu entendi que seria difícil. E eu não vou mentir aqui para você, porque foi difícil mesmo. Tive que sacrificar muito. Eu tive que sacrificar muito tempo, muita energia, noites sem dormir, dinheiro que eu podia às vezes ter gastado para outras coisas. Mas eu escolhi investir em conhecimento. E sabe qual que é o destino? As pessoas olham hoje pra mim, principalmente as pessoas que me conheciam no passado, né, antes de tudo isso acontecer, e elas olham hoje assim e pensam, ah, isso daí foi sorte, né, foi muita sorte. Mas ninguém viu tudo que eu abdiquei lá atrás. Eu já deixei de sair com um amigo pra ficar estudando gráfico, já deixei de gastar com coisas supérfluas ali, porque eu tinha que investir. Eu tinha que operar. Já passei dias frustradas porque achava que nada dava certo, ou que não ia funcionar, mas mesmo com esse pensamento eu continuava firme, né? Tava lá todos os dias. Ah, isso não é pra mim, ah, isso não vai dar certo.
mas tô lá. Mas cada sacrifício desse foi quase como uma escada que eu fui subindo para mais perto da vida que eu queria viver. E pouco a pouco o mercado ele começou a me devolver aquilo que eu sonhava, né? Por todas as coisas, todos os processos que eu percorri ao longo da minha jornada. Então eu lembro da primeira TV que eu comprei pra minha família, que na época a gente tava com uma TV horrível, né? Daquela de tubo, que nem funcionava direito, pegava só por DVD. E eu lembro quando eu comprei como se fosse hoje. Eu não falei nada, eu simplesmente fiz uma surpresa, minha mãe ficou super feliz. E assim, várias conquistas ao longo de tudo isso. Depois eu troquei o celular podre que eu tinha por um de última geração. E só quem já teve um celular todo quebrado sabe o valor que isso tem. É muito mais do que só dinheiro. Eu saí da casa dos meus pais, eu fui morar sozinha, e isso pra mim já foi uma liberdade enorme de tudo que aconteceu. Então o mercado, ele proporciona várias coisas, não é só financeiramente falando. Mas a questão é que eu não parei por aí. Eu realizei meu sonho de morar em Curitiba, em um dos melhores prédios da cidade. E o mais importante é que eu conquistei a liberdade de viver nos meus próprios horários, sem depender de patrão nenhum, e simplesmente de ter a vida que eu escolhi. Então isso pra mim de longe foi a maior conquista de todas, que acho muito difícil qualquer outra coisa nesse mundo me proporcionar isso que eu tenho hoje. E por que eu tô contando isso aqui pra você? Porque talvez, assim como eu, você nunca tenha tido muito. E quando você conquista as coisas, por mais que seja pouco, pra você é muito. Só que se você perde também, aquilo também tem um valor muito significativo pra você. Porque você já não tem muita coisa. Então eu entendo a frustração que é a gente se sentir perdido, sentir que não vai dar certo, sentir que tá muito longe da nossa realidade aquele sonho, aquela expectativa, aquela coisa que a gente quer. E às vezes a gente até fica com o pé atrás e não arrisca porque fica com esses pensamentos, né, essas coisas na cabeça que às vezes acabam atrasando a gente, sem a gente perceber. Talvez hoje você ainda esteja com o celular quebrado, morando na casa dos seus pais, sem perspectiva, ou até mesmo querendo dar uma realidade diferente para os seus filhos, querendo sair do lugar que você está agora, querendo se mudar para algum lugar também. E eu quero te mostrar que isso é possível também. Isso aqui não é mais um daqueles vídeos motivacionais, te falando, te contando, que você tem que trabalhar assim, assim, assado para conseguir. Não, isso aqui é uma história real, é uma coisa que realmente aconteceu. E quem me conhece tem até como falar tudo isso que eu tô dizendo aqui. Isso não é mentira. Mas tem um detalhe muito importante. Não foi só o mercado que me proporcionou tudo isso. Foi a minha decisão de não aceitar menos do que eu me impus a merecer. E foi o preço, e foi o meu compromisso de pagar o preço mesmo quando as coisas pareciam difíceis e sem saída. Por isso que eu sempre falo que se você tem um sonho, você não tem que esperar o momento perfeito para você se mexer. Até porque o momento perfeito, ele não existe. Você cria ele com as condições que você tem agora. Foi assim comigo e eu tenho certeza que pode ser assim com você também. E se você sente que precisa de um caminho, precisa de um apoio, eu quero te convidar para fazer parte do meu grupo gratuito do Telegram. Lá eu compartilho as minhas operações todos os dias, faço live operando ao vivo diariamente também, e eu ensino tudo que realmente funciona dentro do mercado. É gratuito e pode ser o primeiro passo para sua virada de chave. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, é só você entrar lá, que assim você já começa a caminhar junto comigo, junto com alguém que realmente tem uma bagagem, uma coisa toda para poder te ajudar, para poder te entregar, para que você não tenha que passar pelos mesmos caminhos difíceis que eu tive que percorrer, mas sim ter um atalho que vai te ajudar nas suas operações, no teu gerenciamento e em tudo que você puder mudar hoje na sua realidade, para atingir aquela que você quer. Hoje em dia, qual é aquilo que você mais quer conquistar? É um celular novo? É mudar de lugar, mudar de cidade? Às vezes mudar a realidade de alguém, mudar a sua realidade? Qual que é o seu maior desejo hoje, o que você mais tem vontade de conquistar? O que te move hoje? É importante saber disso. E se você conseguir comentar aqui no vídeo, você faz um pronunciamento público e você se compromete com aquilo de verdade. Então comenta aqui embaixo qual é o seu motivo, qual é a sua razão que te move, para que assim você faça esse comprometimento e consiga até atingir com mais força aquele resultado que você quer. Porque dessa forma você não está só se comprometendo com você mesmo, mas você fez um pronunciamento, você disse qual é o seu objetivo. E todos os dias que você for se lembrar, você vai falar, opa, eu tenho um motivo para tal coisa. Então eu vou fazer, mesmo que seja difícil. E se esse vídeo faz sentido pra você, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Porque cada vez que você curte aqui no YouTube, ele entende que esse conteúdo é importante e entrega pra mais pessoas que também precisam ouvir isso. Esse foi um vídeo um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, mas eu acredito que às vezes é importante mostrar não só a técnica, mas também o que tá por trás dela. A mentalidade, a visão de vida a longo prazo e a coragem de pagar o preço. Então, se você acredita nisso, se inscreve e vem aqui comigo. Porque se eu conseguir sair do nada, juntando latinha para ganhar R$200 e começar, eu tenho certeza que você também consegue.